Mantendo a tradição da casa, adoro esse sininho. Sejam todos doação da professora Cassimiro durante a sua exitosa administração. Sejam todos muito bem-vindos à solenidade de abertura do nosso painel literário Encontro de Academias de Letras. Vários estados. Gostaria de compor a mesa diretiva dos trabalhos, convidando nosso secretário MOR, primeiro secretário, Nasser Shaul. Convido a minha antecessora, a acadêmica, secretária-geral, Leda Selma de Alencar. Convido o gerente de Planejamento e Fomento da Cultura do Estado de Goiás, Rodrigo Faria da Veiga Jardim. Convido o acadêmico, desembargador, aqui representando também o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o atual presidente do TRE Goiás, Itanei Francisco Campos. Representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado, convido o secretário de Estado da Cultura, Marcelo Carneiro. Convido o professor, o escritor, nosso colega no Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, ele que gentilmente atendeu ao nosso convite para que abrisse esse nosso encontro de academias. Convido o professor doutor Egmar Felício Chaveiro. Tem que localizar aqui só um instantinho, que faz parte do cerimonial. Sim. Como espiritualista, as coisas sempre acontecem no seu tempo certo, no tempo acordado. Vejamos, há exatos 50 anos, meio século, a Academia Goiana de Letras promoveu, durante a gestão do saudoso confrade Ursulino Tavares Leão, um encontro nacional de academias. E agora, 50 anos depois, temos essa especial oportunidade de reeditar essa edição
histórica. E há 4 anos ele nos deixou. A Leda Selma, que terá essa missão de secretariar, de trabalhar, de apresentar os nossos palestrantes, ela cuidará dessa pauta, da forma como ela vem trabalhando há muito tempo e com delicadeza, com precisão, com acerto. Então, essa narrativa dos nossos trabalhos será destinada à Leda Selma de Alencar. Eu gostaria de registrar a presença do escritor Plínio Ortiz, presidente da Academia Jataiense de Letras, da escritora Beth Abreu, vice-presidente e representando o IHGG, Instituto Histórico Geográfico de Goiás. Agradecer a presença gentil do professor Edmar Carneiro, diretor do Instituto Gustavo Ritter, da acadêmica representando a Academia de Letras de Piracanjuba, Goiana Vieira da Assunção, do professor, doutor, escritor e muito cúmplice da realização desse nosso encontro, Ademir Luiz, presidente da União Brasileira de Escritores, que eu tive particularmente o orgulho de presidi-la em 2 oportunidades. Agradecer a presença, da Beth, que tem a dupla missão da Beth Fleury hoje, de representar a Novel Academia Curumbaense de Ciências, Letras e Artes e Música, e a Beth, que responde pela presidência da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. Muito obrigado, Beth. Agradecer a presença do meu biografado, que me confiou a sua história, a sua especial e bem construída história, o administrador de empresa Samuel Bernassi, que é o representante do Conselho Regional de Administração de Goiás. Agradecer a presença do Valdir Ferreira, e representando a ECO, Academia de Letras, Ciências e Artes de Teresópolis. Agradecer a presença também do diretor do Instituto Cultural Educacional Baiano Hortêncio, Beto Silva. Agradecer a presença, ele que também responde pela direção da Casa de Cultura Altamiro de Lula Pacheco, o acadêmico e presidente da Academia Goianiense de Letras, Aidenor Aires Pereira. A presença da Leda compondo a mesa tem 3 razões, 3 bons motivos, 3 boas justificativas. Primeiro, porque está em curso o ano cultural e a Leda empresta o seu nome ao ano cultural acadêmica Leda Selma de Alencar. A segunda razão e motivo da sua composição à mesa é que esse projeto que hoje estamos realizando foi apresentado em sua administração. Leda me antecedeu nos biênios 2015, 2017, 2017 a 2019. Então, esse é um projeto que foi contemplado em sua administração, eu diria, em nossas administrações. Porque aqui na Academia Goiana de Letras, nós olhamos muito bem o nosso ontem, agradecemos o nosso ontem, para chegar ao nosso hoje e de um futuro ainda melhor. E a Leda, como já disse, será a coordenadora. E nós não estaríamos realizando
essa solenidade sem o apoio institucional imprescindível do FAC. Imprescindível. Nós não teríamos realizado, aliás, 3 projetos. O primeiro, a restauração da Casa de Cultura Otávio de Moura Pacheco, hoje cedida e habitada pela Academia Goianiense de Letras. E o projeto da Leda, que nós realizamos o ano passado, uma série de atividades, e agora com o encontro de academias. Então, a presença, que eu fiz questão de compor a mesa do Rodrigo e do Marcelo, é uma forma da Academia Goiana de Letras manifestar publicamente o nosso muito obrigado a vocês. Eu passo a palavra, se assim a desejá-la, ao Rodrigo. Por favor, Rodrigo. Sim. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Veiga Jardim, sou atual gerente de planejamento e fomento à cultura. Queria agradecer as belíssimas palavras do presidente Lira e por estar aqui hoje nesse belíssimo evento, né, que trata do painel literário, encontro de Academia de Letras, contemplado pelo edital Fomento à Literatura do FAC 2017. Nós que estamos aí na gerência, responsável pelo FAC e também por outros programas de incentivo à cultura, programa Goiás, enfim, a gente vê o quão difícil é a execução dos projetos, né? A gente vem fazendo acompanhamento e nós vemos lá na gerência as diversas dificuldades que os proponentes passam, né, ao executar os projetos de tamanha importância. Ainda mais com o problema que nós tivemos e ainda temos alguns resquícios da pandemia, né, que graças a Deus está sendo normalizado agora com os eventos presenciais, com a participação do público em geral, né? Então, é de extrema importância mesmo que a gente vê essa realização de um evento tão importante como esse. E como estamos voltando agora à normalidade, com essas participações presenciais, eu queria aqui dizer, ao lado do secretário aqui, que vocês podem contar com a Secretaria de Estado da Cultura. Que vocês vejam ela como uma parceira mesmo, porque a gente tem trabalhado incansavelmente com a finalidade de trazer melhorias e esses incentivos de políticas públicas culturais, né? Que é uma responsabilidade muito grande e até mesmo uma preocupação que o Estado de Goiás tem e, obviamente, do nosso governador Ronaldo Caiado. Então, aqui, para finalizar, eu queria parabenizar o nosso secretário estadual da Cultura, Marcelo Carneiro, que é uma pessoa extremamente preocupada, né, e dedicada à cultura em si, que vem trabalhando incansavelmente, né, no intuito de fomentar cada vez mais a cultura como um todo. Então, estamos aqui à disposição e conte conosco. Muito obrigado, Rodrigo. Eu passo a palavra ao secretário de Estado da Cultura, Marcelo Carneiro, que tem feito um belíssimo trabalho frente à secretaria. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos e a todas aqui presentes nesse importante evento. E eu faço essa referência ao presidente da Academia Goiana de Letras, da Lira, da Jara. Aqui tem os professores, acadêmicos, a professora Luda Selma, que leva essa importante. É uma celebração esse ano, né? Então, parabéns aí por esse ano institucional. Quero cumprimentar também o desembargador também, nessa mesa. Também aqui, Rodrigo, gerente, Marcelo.
parceiro ali da secretaria, já agradeço as palavras. Ao professor Nasser Chaú e junto com ele ao colaborador, 2 ex-secretários de Cultura, 2 ex-secretários de Cultura do Estado, por muitos anos, com uma experiência prolongada em discutir políticas públicas e são referências nisso. É uma honra estar aqui ao lado de vocês. E eu não vou citar outros nomes que ele citou, porque quando eu chego nesses eventos, eu já falei em outras oportunidades, eu vejo tanta autoridade aqui intelectual, eu vejo tantas pessoas que vocês me colocam. Eu vejo tantas autoridades e vocês me chamam a atenção sempre para algo muito importante. Vocês me chamam para algo que é muito importante, que é me colocar no meu lugar, que eu sei que eu tenho que constantemente ser humilde, reconhecer ainda que tenho que aprender muito, e isso aqui dentro de uma academia dessa, com tantas pessoas, com tanta história, com tanto currículo, eu me sinto honrado de estar hoje como secretário de Cultura, para que possa crescer cada vez mais e desenvolver um trabalho minimamente produtivo junto a vocês. Em nome do governador, ele manda um abraço, aqui eu represento nessa cerimônia. Ele tem uma afeição muito grande às academias, a gente percebe ali sempre a busca, do apoio sempre, de estar presente, e sabe que as academias têm que se manter vivas ao longo dos anos, porque ela traz um trabalho importante para a sociedade. Mesmo que a gente vive numa sociedade hoje diferente, é um grande desafio, claro que a gente percebe essa aproximação das academias junto à sociedade, mas vocês mantêm isso vivo, mantêm isso presente, e eu fico aqui numa reflexão, o que fazer cada vez mais para que as academias estejam mais juntos, das escolas, dos estudantes e de outras pessoas, porque aqui não é só o saber, aqui é o produzir, e essa produção toda que tem, essa literatura precisa de chegar às pessoas cada vez mais. Eu vi aqui a programação que traz importantes reflexões sobre o meio ambiente. Vocês trazem isso, a ocupação do cerrado, a participação da mulher na vida acadêmica, nesses 100 anos aí, como vem sendo essa ocupação, e hoje as mulheres estão ocupando não só as academias, mas elas estão ocupando a maioria dos cargos aí, e a gente torce para que os cargos de alta gestão sejam cada vez mais ocupados por elas, pela sensibilidade, pela sensibilidade e pela competência também que elas têm. A visão da poesia, eu tive a oportunidade de estar no IHGG, o professor Gilberto, ouvi uma palestra dele, que a gente encanta ali, dentro da história, dentro da visão da literatura, então a gente aprende muito. E também essa importância aí que eu vejo, essa busca que a academia traz para dialogar com a sociedade, do que necessitamos para ter uma educação mais civilizada. Então a gente percebe ainda uma sociedade até incivilizada, em alguns pontos, e a academia ela traz isso. A gente precisa dessa educação, e essa educação formal e a educação também literária, ela faz com que sejamos mais humanos. Fico feliz quando você fala na espiritualidade, porque eu acho que é o primeiro objetivo também que eu tenho como meta de vida. Sempre eu imagino, na hora que eu acordo de manhã, eu fico imaginando, Kleber, quando vai ser a minha partida. Aí eu faço as contas, Existe alguns anos aí, porque na verdade essa consciência faz com que eu estabeleça uma raiz de buscar escolher aquilo que eu sinto como verdade, principalmente dentro da ética, principalmente dentro da responsabilidade de uma sociedade. Então, se o tempo aqui ele é tão rápido, quais são as escolhas, E a matéria ela nos confunde muitas vezes, A gente fica muito enraizado, mas quando a gente acende para a espiritualidade, a gente começa a nos conectar melhor para nossas escolhas e desenvolver uma sociedade melhor. E é isso, e o Rodrigo fala no FAC, a
As leis de incentivo, elas vêm desde 1986, com a Lei Sarney, que foi a primeira a ponto perdido, depois vem a Lei Federal aí, vem a Lei Mendonça de São Paulo em 90, e nisso a Lei Rouanet se transforma para a gente numa ilusão, para quem está na periferia, mas ela traz algo muito importante dentro dessa ilusão, porque eu sou um captador, eu sou elaborador de projetos há 23 anos, né? A minha marca sempre foi isso, trabalhar como produtor, como consultor, mas o que eu percebi ao longo dos anos, com a lei federal, que é a ilusão, que ela trouxe os mecanismos estaduais, que foram frutos dos trabalhos como dos senhores, né, que estavam nas secretarias. Essas leis, elas de fato, elas fomentam a comunidade local, porque elas olham para isso, né? Elas olham para o artista, para o produtor, para as instituições. E quando você está dentro do governo, igual eu estou dentro do governo, a visão amplia mais. A gente percebe que projetos aprovados como esse projeto, que é um projeto que é coletivo, que é um projeto de reflexão, ele se torna mais importante, a meu ver, do que projetos até individualizados. Não que eles não sejam importantes, mas quando você percebe esse tipo de projeto, você fala, aqui tem um caminho que deve ser sempre fomentado. E quando também a gente vê instituições que trabalham o jovem, por exemplo, as crianças através da arte, através da literatura, das artes cênicas, do audiovisual, de qualquer outro segmento, a gente percebe a importância que as instituições têm, que elas necessitam ser fomentadas constantemente, porque elas modificam vidas. Tem projetos que modificam vidas. Então a gente sabe da importância do Fundo de Apoio à Cultura, a gente sabe da importância do Programa Goiás, a gente sabe da importância da Lei Municipal de Cultura e das outras legislações. Mas também a gente sabe da importância que o artista produtor tem que buscar a sua subsistência também e procurar trazer esse público para consumir o produto que ele faz. Então é isso, eu vou me despedindo da fala aqui, agradeço mais uma vez, em nome do governador, que seja um evento com muita reflexão e que traga para a gente ao final essa carta aí, para que a sociedade ela possa replicar e buscar aí sempre um futuro mais próspero e um futuro com mais cultura. Obrigado. Agradecendo a fala do Marcelo. Agradecendo a fala do Marcelo, eu gostaria de registrar a gentil presença, muito especial presença, dos nossos painelistas, ali na sequência da programação, fazer uma apresentação de cada um deles, mas agradecer de momento agora a presença da Sueli Batista, presidente da Academia Mato Grossense de Letras, da jovem iniciante em literatura, uma alma encantadora, eu tive também o prazer da sua presença e de conviver ontem com a contemporânea do nosso decano Gilberto Mendonça Teles, da presidente da Academia Espírito Santense de Letras, professora Esther Vieira, ele já bastante conhecido nacionalmente pela a sua ação como dramaturgo, como ator, como escritor, e que passou diversos programas da Rede Globo e que atualmente responde pela presidência da Academia Carioca de Letras, Sérgio Fonta. Obrigado, Sérgio. E ela que preside o nosso estado irmão, o Tocantins, a Mene Sônia Valadares, presidente da Academia Tocantinense de Letras. Do presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Henrique Medeiros. Obrigado, Henrique. E a presença do nosso queridíssimo decano, Gilberto Mendonça Teles. Parceiro da Academia Goiana de Letras, e sempre aqui enriquecendo as nossas atividades,
que é o Gustavo Ritter, a Escola de Artes, professor Gustavo Ritter, nós agradecemos novamente ao seu diretor, Edmar Carneiro, ao professor Marcos Dávila, que junto com os seus alunos, com a sua equipe de atuação cênica, que será nomeada daqui a pouquinho, e que apresentará fragmentos de Clarice Lispector. E eu convido para essa encenação literária Carlos Henrique, Antes de começar, eu gostaria que soubessem que o meu nome é Clarice. E vocês? Como se chamam? Digam baixinho seus nomes e o meu coração irá ouvir. O meu objetivo em minhas obras é o de atingir as regiões mais profundas da mente da personagem. E aí sim, o meu objetivo é o de atingir as regiões mais profundas da mente da personagem. E aí sim, encontrar complexos mecanismos psicológicos. E é essa procura que determina características específicas do meu estilo. E são comuns histórias, sem começo, meio ou fim. E é por isso digo que sou mais que uma escritora. Sou uma sentidora, pois registro em minhas palavras aquilo que sinto. Mais que histórias, meus livros trazem impressões. E eu estou sempre escrevendo, com amor, ternura, atenção, pesquisas e muita dor. Como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. O mal estava feito. Por quê? Teriam esquecido de que haviam cegos. A piedade a sufocava. Respirava pesadamente. Se fechasse as narinas e respirasse um pouco menos naquele vento do deserto. Tentou por instantes, mas logo a sufocava. O jeito era mesmo esperar e esperar. Talvez minutos apenas. Enquanto a sua sede era de anos. Vários anos ruíam. E as gemas amarelas escorriam, expulsas de seus próprios dias. Parecia-lhe que as pessoas da rua eram periclitantes, que se mantinham por um mínimo equilíbrio.
à tona da escuridão. E por um momento, a falta de sentido deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde ir. Um dia, depois de ver sem tédios muitos iguais, viu-se diferente de si mesma. Estava cansada, andou de um lado para o outro. Ela própria não sabia o que queria. Foi-se a cantar baixinho, com a boca fechada. Cansou-se e passou a pensar em coisas, mas não conseguia inteiramente. Dentro de si, algo tentava parar. O futuro mais brilhante é baseado no passado intensamente vivo. Você só terá sucesso na vida quando perdoar os erros e as decepções do passado. A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade. Eu escrevo sem esperança de que o que eu escrevo altere qualquer coisa. Não altere nada, porque lá no fundo nós não estamos querendo alterar aquela coisa. Só estamos querendo desabrochar de um modo ou de outro. O que me tranquiliza é que tudo que existe, existe com uma precisão absoluta. O que é do tamanho de uma cabeça de alfinete jamais transbordará uma fração de milímetro além do tamanho de uma cabeça de alfinete. Tudo que existe é de grande exatidão, pena que maior parte do que existe nos é tecnicamente invisível. O bom é que essa verdade chega a nós como um sentido secreto das coisas. Nós terminamos adivinhando confusos a perfeição. Passei a vida tentando consertar os erros que cometi na minha ânsia de acertar. Se me achar esquisita, respeite, pois até eu fui obrigada a me respeitar. E, no entanto, a primeira lei, aquela que protege corpo e vida insubstituíveis, é a de que não matarás. Mas há alguma coisa que se me faz sentir o primeiro e o segundo tiro com alívio de segurança. O terceiro já me deixa em alerta. O quarto, desassossegado. O quinto e o sexto me cobrem de vergonha. O sétimo e o oitavo, eu ouço com o coração batendo de horror. O nono e o décimo, minha boca está trêmula. O 11º, grito em espanto o nome de Deus. O 12º, chamo meu irmão. O 13º tiro me assassina. Porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. Eu me transformei em mineirinho, massacrado pela polícia. Qualquer que tivesse sido o crime dele, uma única bala bastava. O resto era vontade de matar. Era prepotência! Ai, gente, então, é um prazer enorme estar aqui na presença de vocês. Muito, muito, muito obrigada pela presença de cada um. Eu sou a Vitória Flores e eu queria fazer um convite muito especial, diretamente da primeira turma pioneira de ensino integrado, né? Ensino médio
concurso técnico em teatro. A gente vai fazer uma apresentação lá no Madre Esperança Garrido, lá no centro, não sei se vocês conhecem, de um espetáculo chamado Abapuru. É um espetáculo sobre o cobra norato, né? É bem brasileiro, sobre devoração, enfim. E ele vai em busca, ele vai... Ai, meu Deus. Peraí, gente, vai dar certo, peraí. Bota o personagem. Grotócio, vai. Aí ele vai em busca pela floresta, né, da amada dele, que ele quer se casar com uma pessoa muito especial. A entrada são 2 quilos de alimento, né, que todos esses alimentos arrecadados vão ser doados para uma ONG, né, para as pessoas que precisam. Então, é basicamente isso. Obrigada, viu? Gente, eu sou Edmar Carneiro, sou diretor do Instituto Gustavo Ritter. Vocês acabaram de assistir fragmentos de Clarice Lispector. Nós já apresentamos no Conselho Estadual de Educação, no convite aqui da minha amiga Maria Cassimiro. Leda Selma estava como convidada e, Bira, já estamos acertando a apresentação da peça inteira, que é Clarice Lispector, uma biografia, que eu gostaria que a GL solicitasse o Teatro SESC aqui do centro para a gente fazer uma apresentação especial para essa plateia, convidar todas as entidades, ok? Ou também todas as nossas entidades ligadas à literatura, porque nós vamos celebrar a obra de Clarice Lispector. E Ana Vitória faz parte da primeira turma do ensino médio do Gustavo Ritter. Estava comentando aqui com meu amigo Shaul. Quando eu tenho 12 anos de direção, os 6 primeiros anos eu estava na Cultura, que era um curso que era uma escola de cursos de artes, música, dança e teatro. Há 4 anos, 3 anos e meio, nós criamos o ensino médio, que agora é concomitante, como diz a Ana Vitória. A Vitória faz parte da primeira turma que está formando este ano. Pioneira. Pioneira a nível nacional. É a primeira escola do Brasil que tem música, dança e teatro integrado ao ensino médio, o ensino profissionalizante e o ensino básico ao mesmo tempo, né? Música, dança e teatro. Nós temos uma média de 140 alunos atualmente. Eu queria agradecer o convite aqui da GL, aqui no nome aqui do Bira e da Leda Selma, e dizer que nós somos parceiros e a gente pretende apresentar essa peça total, né? Não, nossa Clarice aqui, nossa querida Gabriela, né? Então vai ser um prazer, ok? É isso. Agradecendo também a presença da pesquisadora, escritora, Fátima Paraguaçu, aqui representando a Academia de Cultura, Artes e História de Pires do Rio, e cumprimentando todos vocês que gentilmente estão aqui nos prestigiando. Nada mais importante, nós sabemos disso, depois de tantos livros publicados, o que é publicar o seu primeiro livro. A importância, esse sonho, esse acontecimento tão marcante. E cumprimentando todos vocês, eu cumprimento a poeta Maria Lúcia, que em breve lançará seu livro. Êxito, sucesso! Agora passarei o comando diretivo da pauta do nosso encontro de academias, a confreira, secretária-geral da academia e deste evento também, Leda Selma de Alencar, por gentileza. Isso é pequenininho, que eu gosto de ver um pouco mais perto. Mais um bom dia, né? Bom dia isso. E também as minhas boas-vindas a essa plateia maravilhosa, a esses visitantes, palestrantes que vieram de tão longe para prestigiar a Academia Goiana de Letras. Obrigada ao presidente Birajara Galo, que teve essa deferência comigo para que eu participasse de todos os dias como mediadora, coordenadora, não importa
o termo, importa o carinho. E nós já tivemos uma mostrinha do que será este painel literário, o Encontro de Academias Brasil Central, e não só Brasil Central fica representando tudo, né? E então teremos, com a graça de Deus, 3 dias de muita literatura, de falar muito de ecologia e as experiências, né, advindas desses presidentes que muito têm para trocar conosco ideias. Perfil literário de Egmar Felício Chaveiro. Possui graduação em Geografia pela Pontifícia Universidade, a Católica de Goiás, hoje PUC, 1987, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Goiás, 1996, doutorado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, 2001, pós-doutorado em Saúde do Trabalhador pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Rio de Janeiro. Atualmente é professor titular do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, IESA UFG. É coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Espaço, Sujeito e Existência, Dona Alzira. Mantém parcerias de trabalho com instituições em Moçambique, África, Cuba, Chile e Alemanha. Coordena projetos de pesquisas financiados pelo CNPq, CAPES e FAPEC. Desenvolve trabalhos ligados à abordagem territorial do Cerrado, saúde, trabalho e território. Cartografias existenciais de pessoas com deficiência, geografia, literatura e arte. Possui bolsa Produtividade em Pesquisa PQ2, com o título A Produção de Alimentos Saudáveis no Cerrado Goiano. Propostas para a soberania alimentar dos povos pela instituição da execução Universidade Federal de Goiás. Com este currículo, já podemos imaginar o que será a palestra do Egmar. Bom dia a todos e a todas. Eu vou usar o poder da intimidade e chamar o escritor Biratangá de Bira, né? O rosto dele chama pela intimidade, né? Pela amizade, pelo afeto. O Bira pediu que eu chegasse mais cedo, ele e o Ademir Luiz, e eu cheguei mais cedo e eu fui recebido pelo meu amigo e ex-aluno Carlos Eduardo Bernardes, que eu o chamo de Carlão. E, sem muitas palavras, ele me ofereceu de presente esse livro. Aí ele deu o cartão. Eu estou na casa certa, eu estou na Academia Goiana de Letras. Dizer que esse auditório, inclusive a mesa, é cheio de almas densas e de pessoas muito importantes na minha formação, pessoas importantes na gestão da cultura, da literatura, gente da universidade e outras academias. E então a minha responsabilidade de dizer uma palavra minimamente coerente e proporcional a essas almas é muito grande. Eu quero pedir licença para todas as autoridades, escritores e artistas e enviar a minha gentileza, o meu agradecimento em nome do escritor, ativista, poeta, gestor Birajara Gali, e também do escritor, gestor, professor Ademir Luiz. E eu vou corresponder ao grito atual e também do gênero, a Leda Selma estava dizendo, e agradecer por estar com a Leda Selma, escritora, poetisa,
ativista e amiga do Ivan Lins. Quero dizer o meu respeito pelas pessoas que compõem a mesa. Vou pedir ao secretário, ao Massa Charrua, ao doutor Ivanei, desculpa para mim tocar isso, para mim tocar o barco. Começamos aqui o pontapé para um encontro de um painel literário, um encontro de academias. E o tema que o coletivo acertou é a ocupação do Cerrado. Isso foi para mim uma surpresa agradabilíssima e também motivadora. Estar com gente das letras, das academias, das prendas simbólicas e estéticas, para falar de Cerrado. Mas, mais que uma surpresa, o fato desse tema ser o pontapé é um documento. Isso quer dizer que há um interesse desse grupamento, desse segmento, pelo uma das mais importantes consciências contemporâneas, que é a consciência ambiental. E se a gente for juntar, a proposta do tema, essas duas vertentes, o ambiente e as letras, é fácil perceber que essas duas vertentes compõem a maior gravidade que é a nossa vida. E estou falando, né, tem gente da universidade, meus orientados aqui também, mas gente mais da literatura. Eu me lembrei de uma ideia muito simples e muito valiosa do acadêmico da Academia Brasileira de Letras, o Antônio Carlos Sequim, que ele diz assim, a literatura não serve para nada, ela só serve para mudar a vida das pessoas. Eu penso que esse aqui é o espírito que nos traz. E eu me lembrei também que o campo das narrativas, dos dizeres, das formulações estéticas, tem tanta gente aqui, né, que entende com profundidade isso, das enunciações verbais, não verbais, fictícias ou científicas, implicam muito no que o Alberto Camus também colocou como uma premissa também muito simples e muito valiosa, né? Ele diz o seguinte: dizer o nome das coisas de maneira errônea aumenta a desgraça do mundo. Então, todos nós temos o desafio de dizer o nome correto das coisas. Eu propus essa introdução para ver se eu consigo propor para vocês dizer o nome correto do Cerrado. E eu vou usar uma imagem que eu aprendi de um professor da USP. Suponhamos que o Cerrado brasileiro, que ocupa 2/3 do território brasileiro, dentro do qual caberia 3 Europas, território de mais de 100 comunidades quilombolas, de mais de 100 comunidades indígenas, eu vou supor que ele seja um teatro. Imagine que o Cerrado seja um teatro. Um teatro. Agora mesmo estava os meninos e as meninas abrindo com nós um fragmento de Clarice. Um teatro, ele tem que ter uma base. A base do teatro do Cerrado é a sua geologia, a sua crosta, o movimento tectônico. Mas um
teatro não só tem a base, ele tem que ter um palco. O palco são as suas fitofisionomias, as suas diferentes vegetações, o exuberante mundo de águas, ou que o Altair Salles Barbosa chama de teia hídrica, as cenas, as diferentes cenas e expressões paisagísticas que conformam a relação entre relevo e vegetação, entre água e solo, entre as fitofisionomias e os bichos e os passarinhos e a fauna. Um teatro ele tem que ter uma base, mas ele tem que ter um palco. Imaginamos que um teatro tem que ter parede, talvez a parede, as estações, as duas estações muito bem definidas, que exigem do ser vivo, do vivente do cerrado, ter uma enorme força, inclusive do próprio pulmão humano, enfrentar 6 meses de breve seca. E também a insolação, e também o ar, o clima. Mas um teatro, ele precisa de ter um teto, e que é o céu do cerrado, as massas atmosféricas do cerrado, e da geologia à atmosfera, passando pela superfície, nós construímos o teatro. Nós estamos aqui para responder o seguinte: qual é a peça? Que peça é essa? A ocupação é: qual é a peça? Que peça que nós estamos encenando? E eu vou tentar responder para vocês, minimamente, qual é a peça, a ocupação, qual é a peça que nós realizamos. Eu vou propor também para vocês uma imagem do Carlos Rodrigues Brandão, que é escritor, poeta, antropólogo, e hoje, inclusive, está doente, uma pessoa de muita expressão nacional, goiano, casado com uma goiana. E o Carlos Rodrigues Brandão, ele é um migrante, das áreas dos conhecimentos. De certa forma eu sou um pouco também, o Nassi que está aqui é um pouco, o doutor Itamei. Um dia desse eu li um livro de crítica literária do doutor Itamei e gostei bastante, fiquei muito impressionado. O Carlos Rodrigues Brandão, ele é antropólogo, atuou na educação, e certa vez ele se apaixonou pela geografia, e aí ele foi para o norte de Minas, ali em Pirapora, que é um lugar muito bonito, que tem uma cultura serradeira muito bonita. E o Carlos Rodrigues Brandão começou a atuar no programa de geografia, e no programa de geografia da Universidade Federal de Rolândia, como da UNB, como da Universidade Federal de Goiás e outras universidades, a de Tocantins, tem como tema principal o Cerrado. E, aliás, essa é uma descoberta recente. A construção de uma consciência do Cerrado é recente. Se tivesse tempo, eu falaria mais um pouco para vocês. Bom, o Carlos Rodrigues Brandão, com a sua sensibilidade, com a sua sabedoria, ele deixou essa ideia de bioma, de sistema biogeográfico de lado, e começou a chamar o mundo do Cerrado. Aqui tem o mundo do Cerrado. E o nome do Cerrado, do Carlos Rodrigues Brandão, é o mundo do Cerrado. O mundo do Cerrado, ele é composto, então, por uma multiplicidade de formas e conteúdos sociais. Junto a uma diversidade de etnias, grupos e ambientes. Aqui no Cerrado há várias línguas, há vários idiomas, e há proporcionalmente vários modos de vida. A longa história desse
desse bioma gerou uma memória coletiva que às vezes está apagada e silenciada, mas também gerou uma memória genética. O Altair Salles gosta de dizer que uma plantinha que se vê, ela conta uma longa história. Ela é a representação de uma memória, de uma grande memória longa. Inclusive, os paleontólogos, geneticistas, dizem que a longa história do Cerrado o conduziu a ter uma maturidade genética. Essa maturidade genética, se ela é um benefício, então é um bioma, ou é um ambiente de vários ambientes, que tem determinada consistência na troca dos seus elementos, ao mesmo tempo ela é senil, ou seja, velho. Alguns autores, estudiosos, pesquisadores, vão dizer que a característica da senilidade do Cerrado o leva a não ter reprodução endogâmica, ou seja, o Cerrado, a ligação das espécies não produzem novas espécies, porque é um ambiente, ou um bioma, ou um sistema biogeográfico que já está na sua maturidade, genética. E essa longa história é um pouco do que o Ademir e o Bira os dois me provocaram. Ela nos leva a também caminhar numa linha do tempo longa. Agora, recentemente, houve uma atualização do carbono 14 e os pesquisadores dizem que o Cerrado tem 13 mil anos. São 13 mil anos de ocupações. Os primeiros sujeitos humanos a ocupá-lo foram os povos ceramistas e coletores. Esses povos, nós poderíamos dizer que nós temos uma certa irmandade com esses povos. Por exemplo, eles andavam em bando. Nós, do Cerrado, gostamos de andar em bando. Eu só ando em bando. Tinha uma vida coletiva, esses povos tinham que ter uma vida coletiva, porque tinham que enfrentar as intempéries, a briga com os animais, tinham que enfrentar também os períodos de baixa de frutos. Então, os ceramistas estão presentes em alguma influência dos povos serratenses ou dos povos serradeiros. Um geógrafo, Antônio Teixeira Neto, que acabou de falecer, o doutor Itanei, fez um texto maravilhoso o homenageando, é uma pessoa muito erudita. O Neto diz que os povos ceramistas legaram aos povos indígenas uma certa cartografia, um caminho. E esse caminho tinha como ligação os rios. A nossa ocupação era se dá em rios. Depois do século XVIII, com o jogo geopolítico mundial, com o interesse do mercantilismo europeu em adentrar o imenso Brasil e arrancar daqui ouro e metal precioso, os rios continuaram até a sociedade camponesa. Ou seja, os povos ceramistas, a forma territorial de ocupação dos povos ceramistas foi legada para os povos indígenas, que depois foi legada pelos povos indígenas. E, de alguma forma, quem aqui de Goiás, nós temos uma loucura para comprar uma chácara perto do rio.
Então, existe um arquétipo fluvial e é muito um arquétipo aquático no próprio Cerrado. Nós somos, como os povos Carajá dizem, povos da água. Povos da água. O Antônio Teixeira Neto, eu também não vou ter tempo aqui, vou me desculpar. Ele e o Luiz Estevam, aliás, o Luiz Estevam tem um dos textos mais bonitos sobre o Cerrado, num livro chamado Universo do Cerrado, e que ele faz uma interlocução da representação do Cerrado de Hugo Carvalho Ramos. O Neto vai mostrando como se deu os caminhos, como é que os solos umidificados perto dos rios eram usados para as rocinhas, e depois, mais à frente, as rocinhas de topo, e como a sociedade, as sociedades serradenses se distribuíam, se organizavam a partir do rio, a partir da ocupação. Então, quer dizer que nós temos uma semelhança com os povos de 10.000 anos atrás. E eu vou ter que parar essa conversa aqui para ir para frente, porque eu já estou muito animado com essa conversa, que ela é muito interessante e ela é pouco estudada. Isso que o Ademir e o Bira me convocou. Mas disso tudo, o mundo do Cerrado é um mundo diverso. Deu pane aqui. Deu. Vocês me ouvem? Sim. Mas eu não desista do microfone não, senão eu vou falar mais alto. O mundo do Cerrado, né? Como é a nomeação do Carlos Rodrigues Brandão, ele é um mundo diverso em termos de ambientes, em termos de povos que ocupam, e ele é diverso em termos de idioma, ele é diverso em termos de cultura. Aliás, na imagem do Carlos Rodrigues Brandão, ele diz, saímos de avião de São Paulo, do Rio de Janeiro, e viemos para cá, para o Cerrado, à medida que ultrapassamos o Paranaíba, a gente olha para baixo e vê, parece uma paisagem uníssona, cinzentada, monótona. Ele diz, isso é mentira. O mundo do Cerrado é um mundo de uma profunda diversidade. É um mundo de interações surpreendentes. E é um mundo de sutilezas. Houve um período que eu fiz um trabalho sobre as flores do Cerrado e rapidamente eu fotografei mais de 240 flores. E as flores são diminutas, exíguas, sutis. Mas aquelas flores sutis, exíguas, quase imperceptíveis, além de serem belas, elas cumprem um papel ecológico muito importante, por exemplo, na polinização para abelhas. O fato é que a grande característica do bioma, e a grande característica desse bioma, é a diversidade. E alguns autores vão dizer a diversidade cultural e a diversidade genética. Alguns autores vão dizer que quando olhamos o mapa do Cerrado, que a gente vê as terras do Planalto, no interior do país. Alô? Alô? Nós olhamos que o Cerrado tem ligação com a Caatinga, tem ligação com a Mata Atlântica, tem ligação com a floresta amazônica, tem ligação com os Pampas, tem ligação com o Pantanal. Alguns autores, são 4 teorias, também não vou falar para vocês, dizem que o Cerrado é mega diverso porque a sua posição na interioridade do país faz com que ele estabeleça relações, aproximações, acolhidas de espécies e de influências genéticas de outros biomas.
o tema da centralidade do Cerrado é um tema crucial, muito bem explorado por historiadores, geólogos, sociólogos, inclusive por politólogos, por gente do planejamento. Porque se a centralidade do Cerrado o levou a estabelecer mutualidades, trocas com outros biomas, enriquecendo, portanto, a sua biodiversidade, enriquecendo também a sua sócio-biodiversidade, isso na construção do país teve dois aspectos. Primeiro, o Brasil começa com o litoral, lógico, dado o processo colonial, e então o chamado sertão, ou o chamado interior, onde se localiza, ficou distante. Tanto é que a institucionalização das unidades federativas do Cerrado se dá a partir do século XVIII. A interioridade significou, no período, distância, longura, ermo, afastamento. Mas, no outro momento, a partir do final do século XIX para o século XX, isso apeteceu às políticas territoriais, às políticas governamentais. Tanto que de 6 capitais planejadas, o Cerrado possui 3: Brasília, Goiânia e Palmas. Vários autores apontaram que as políticas territoriais do país teriam que atravessar, com a BR-153, o Cerrado, ou o eixo rodoviarista, o Cerrado. Então, o Cerrado se tornou, a sua posição, um fator de integração entre norte e sul, litoral, sertão. É importante, além da posição, e tem um livro que o Nasser conhece muito, é um livro fantástico, da Candice Vital, e ela vai fazer um apontamento muito interessante. Ao mesmo tempo que o mundo do Cerrado sofreu um preconceito, porque é a interioridade, ao mesmo tempo que sofreu um preconceito, era sinal de originalidade, né? Aqui citava a originalidade do Brasil. E quem estuda um pouco, e nem precisa estudar muito, vê de fato que existe uma originalidade no modo de falar, na sua culinária, na sua música, na sua dança, na sua moradia, inclusive na própria alma do sujeito serratense. A Candice Vital coloca uma ideia: o Cerrado era negado, mas ao mesmo tempo balizava a identidade da originalidade, mas era uma originalidade não requisitada. E toda essa montagem da ocupação, então, no primeiro momento, os povos ceramistas e os povos indígenas traçaram as bases territoriais. Nós fizemos uma pesquisa, inclusive com apoio do Instituto de Desenvolvimento da França, e que de fato nós constatamos que quem mais conhece o Cerrado são os povos indígenas. Aqui de Goiás, os Avá, os Tacuia e os Carajá conhecem mais de 165 plantas com usos para a farmacopeia. E inclusive os povos Carajá conheciam há muitos anos atrás, há décadas atrás, abortivos, por exemplo, ou medicamentos para dor de cabeça, para rins, etc. Aliás, tem dois aspectos interessantes.
essa rica biodiversidade, que está entre as maiores do mundo, segundo alguns dizem, ela é o primeiro lugar em Farmacopeia. Não existe no mundo nenhum bioma cujas plantas servem para tratamento médico. A Farmacopeia é muito rica. E também é um bioma muito rico de frutíferas. As frutas, como tudo no Cerrado, também são sutis. E elas são sutis e fortes. O murici, o piqui, todas as frutas, elas têm muito fortes. Alguns vão dizer que os solos profundos e ácidos do Cerrado transmitem para as frutas ou os frutos o gosto da acidez. Então, o piqui é muito forte, o murici é muito forte e tem um alto teor de acidez, que é o alto teor de acidez do solo. Eu estava dizendo para vocês, então os povos ceramistas, os povos indígenas, foram os primeiros ocupantes e tiveram, os ceramistas deixou para lá pelo tempo e tiveram confrontos, especialmente os povos indígenas, com os colonizadores. Falta um trabalho, e as pessoas estão se esforçando, e um trabalho necessário para investigar quantas etnias do mundo do Cerrado foram eliminadas, foram extintas. Eu tenho um orientado que quis fazer, mas depois do tempo da CAPES não aceitou, ele teve que mudar de tema, porque é uma pesquisa longa, né? Uma pesquisa longa que precisa ser feita. Com a institucionalização ou a criação das unidades federativas aqui do Cerrado, começa uma etapa, como todos historiadores, especialmente historiadores, de monta como Luiz Palacin, Nácio Chaú, tantos outros, a mineração provoca uma mudança espacial em relação à ocupação que se dava pelos povos indígenas e o curto tempo de predominância da mineração, porque a mineração nunca deixou de existir no Cerrado, inclusive em Goiás hoje ela está entre os terceiros fatores de PIB. Eu tenho um amigo, o Ricardo Assis, que não gosta de jeito nenhum, a palavra ciclo para ele é excomungada, porque a mineração sempre tem uma força e continua tendo uma força aqui no mundo do Cerrado. Mas o que é mais importante na ocupação é que depois dessa fase de predominância de mineração, nasce uma fase que é da formação da fazenda roça goiana. Essa é uma nomenclatura, é um nome dado pelo orientando Júlio César, que é de catalão também, né, da fazenda, 100 anos que as bases culturais, a sociedade sertaneja, ergueu-se aqui essa sociedade do interior com siglos, modo de vida próprio. E isso se estendeu o Bira pediu que eu falasse um pouco da literatura. Hugo Carvalho Ramos, Carmo Bernardes, Bernardo Eres, até Mariane Hortêncio, eles vão fazer uma síntese nesse período. O Carmo Bernardes diz aqui é uma sociedade terrosa. É o primeiro aspecto, a ligação com a terra. E esses 100 anos demonstram isso, a ligação com a terra. Eu pessoalmente tenho uma ligação profunda com a terra. O homem serradense tem uma ligação com a terra. Nós até nos apaixonamos pelas metrópoles da cidade, mas nós nos assustamos muito com ela. A paixão que nós podemos ter pelas metrópoles, pelas urbes, não nos afastam do amor pela terra. Aqui se criou uma civilização terrosa. Eu também não vou poder falar um pouco sobre isso. A Damiane vai falar sobre o povo indígena. E aqui se ergueu a escrita dos calos, a questão, o momento do trabalho. Esses 100 anos, portanto, a identidade do trabalho é importantíssima. A relação trabalho-terra. E entre trabalho e terra,
E às vezes o fazendeiro antigo, meu avô era um fazendeirinho antigo, que trabalhava muito, tinha uma ligação profunda com a terra. A doutora Helena Castelo Branco, né, que é da academia, essa senhora da elegância de Goiás, ela, junto com a doutora Nancy, elas fizeram um trabalho muito interessante, mostrando essa ligação com a terra, essa ligação trabalho e terra, dizendo que o Cerratense, inclusive pela distância do Rio de São Paulo, tinha que na própria fazenda desenvolver tudo, ter um saber de tudo que se fazia, né? Em palavras, na economia, era o período da troca simples. Então, é uma civilização terrosa. Aqui se faz a escrita do calo, e entre esses dois, o cristianismo de roça, né? O sistema de valores da sexualidade, das relações, das crenças mediadas pelo cristianismo de roça. Então, são 3 grandes signos enraizadores da cultura do Cerrado: a terra, o trabalho e o cristianismo de roça. E isso no século XVIII para o século XIX, há uma mudança, começa-se um projeto de integrar o interior, vários projetos, e até que o século XX ocorre isso. No discurso do Pedro do Vico, na inauguração de Goiânia, ele chama de cidade colonizadora. Goiânia é uma cidade, Goiânia é uma cidade colonizadora. O que se vê no século XX, então, tanto de fora para dentro, do Estado-nação, tanto a vontade de dentro para fora, de integrar. E esse período, o meu tempo está acabando, ele vai marchando até a década de 1960, 1970. 1960 e 1970 acontece uma mudança profunda na ocupação. O pós-guerra tinha recolocado para o mundo novas forças políticas. A Europa Ocidental tinha se enfraquecido. Os Estados Unidos apareciam como forte. Logo, o Japão, posteriormente, se ergueu e descobriram ali o alimento como um elemento fundamental para os negócios. O alimento, a descoberta do alimento. Começa ali a formação dos impérios agroalimentares. E isso fez com que nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, em vários países do mundo desenvolvido, fizessem financiamentos enormes na ciência. E com financiamento, especialmente na ciência agronômica, foi possível corrigir o solo do Cerrado, transformar esse território, inclusive como tido infértil, no chamado celeiro produtivo. Hoje é o 4º cinturão produtivo do Brasil. De maneira que o projeto geopolítico de inserir o Cerrado na economia mundial recolocou a seta da ocupação. Resultou disso a aceleração da urbanização. A urbanização do Cerrado, se vocês forem olhar, de 1980 para cá, ela ganha do Sudeste, ela é maior, né? É impressionante. Goiás hoje tem 12% da população rural, mas é muito interessante, porque embora, se nós pegarmos Goiás, seja uma unidade federativa urbana, mas a terra, o trabalho e o cristianismo, esses signos enraizadores estão presentes. Hoje nós estamos nessa fase de ocupação. Essa ocupação, ela desenhou, eu até tinha trazido algumas fotografias para mostrar para vocês, ela desenhou o nosso território. Por exemplo, é um território de
uma urbanização concentrada e acelerada, ou seja, o entorno, se nós pegarmos Goiás, o entorno de Goiânia, o entorno de Brasília, ou as cidades da faixa meridional, sul, desde Catalão do Nácer até Jataí, Mineiro, Quirinópolis, né? Então, tem um arco urbano, as redes não se comungam, Rio Verde não precisa dialogar nada com o Uruaçu, doutor Idanei, Rio Verde dialoga com o mundo, mais com o Uruaçu, então a rede é concentrada e dispersa. Né? Esse é um desenho. Um outro desenho é a privatização das águas a partir das mineradoras, hidrelétricas, e agora a grande carta é extrair água dos lençóis, dos aquíferos, dos lençóis, já que as águas superficiais, esse processo avassalador de ocupação, que transformou o Cerrado no quarto cinturão produtivo do país e colocou ele em ligação direta com a rede de comércio de alimentos mundial, ele abateu profundamente nas águas superficiais. O doutor Edenor, que está aqui, fez uma conta muito bonita sobre o Araguaia. Aqui é um espaço de produção de commodities. Há ainda a estrutura fundiária, especialmente das regiões modernizadas, se concentrou. Os produtores de soja têm uma renda muito grande que concentra a terra. Isso depende do contexto, que às vezes é preferido arrendar, e de maneira que o Cerrado é urbanizado, modernizado, mas é desigual. Tanto desigual territorialmente, entre o norte e o nordeste goiano, suponhamos, e entre o entorno de Goiânia, ou Rio Verde, Jataí, é erodido, intoxicado, mas é dinâmico. Tem uma estrutura demográfica, Domingos, pelo efeito sanfona. A Goiânia recebe gente do norte e do nordeste, mas Goiânia perde gente para o mundo rico. Pessoas de cidades pequenas vão para cidades médias, como Rio Verde, Jataí, Catalão. Gente das cidades médias vem para a metrópole ou para o mundo internacional, o efeito sanfona. O Cerrado, então, é diverso, desigual, dinâmico e subordinado. Mas tem resistências, alternativas e a marca da herança rural. Terminando meu tempo, o escritor Cristóvão Teza, que eu gosto bastante, ele escreveu um livro, né? Parece que é a autobiografia espiritual, o espírito da prosa. E esse livro é muito bonito e necessário para ler, faz um mapa da narrativa. O Cristóvão Teza, ele se opõe às narrativas esotéricas, pós-modernas, fragmentadas. E nessa oposição, ele diz que os escritores precisam de porem os pés no chão, que a literatura precisa de pôr o pé no chão. Uma das grandes características da literatura produzida aqui em Goiás é uma literatura que põe o pé, o coração e a alma no chão. O mundo do Cerrado, tão dinâmico, desigual, de memória longa, de várias etnias, línguas, com muita transformação, cheio de saberes, memórias e originalidade, talvez seja uma boa inspiração para os literatos, os gestores, quem nos apoia, povo do jurídico e todos nós que amamos essa terra, porque o Cerrado ensina: tudo é vivo e vibra. Muito obrigado. Sem palavras. Parabéns, muito obrigada, professor Edmar.